Inciso 6º ainda, né? Se ocorrer a violação das regras de apadrinhamento, se, por exemplo, eu como padrinha chega lá e o que eu fiz? Eu dei cerveja para a criança, um exemplo absurdo, né? Cancela, cancela. Mas se essa pessoa fizer uma violação da regra de apadrinhamento, eu dei esse exemplo esdrúxulo, a pessoa não esquecer, né? Na hora da prova. Então, se ocorrer regras de violação do apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão fazer o quê? Comunicar para o juiz, imediatamente notificar a autoridade judiciária competente que esse padrinho está violando as regras, dando cerveja para essa criança, para esse adolescente. Lógico, não pode. Então vamos contar para o juiz. Vamos notificar o juiz imediatamente. O que mais? Os filhos, havido ou não da relação do casamento, então, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, por adoção, terão o quê? Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, o que eles têm? Eu tô só ligando o fone colorido. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, então são filhos que são do casamento ou não, ou são adotados, eles têm os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, tem que dar, lógico, o mesmo tratamento para todos os filhos, sejam adotados ou não. O poder familiar será exercido... O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária para a solução da divergência. Então, o poder familiar será exercido em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos na lei. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque tem crença que não precisava resguardar não, viu gente? Desculpa aqui minha opinião, sei que é difícil, mas isso tem me incomodado bastante. Mas a mãe e o pai, os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. A falta ou a carência de recursos materiais, ou seja, a falta de dinheiro, não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Ser pobre jamais será um motivo para a perda ou suspensão do poder familiar, tá? Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá ser obrigatoriamente incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Então, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. A condenação criminal do pai ou da mãe, se ele for condenado criminalmente, não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra
ou outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou seja, contra a mãe, ou contra o próprio filho, filha ou outro descendente. Então, se a pessoa foi condenada criminalmente, pai ou a mãe, não perde o poder familiar automaticamente. Quando que a condenação criminal do pai e da mãe vai ocorrer a perda do poder familiar? Quando esse crime for doloso, sujeito à reclusão, então são dois requisitos. É um crime doloso, sujeito à reclusão e contra o filho ou contra a mãe do filho, igualmente titular do mesmo poder familiar, mãe ou avó, ou quem tem a guarda do filho, ou contra o filho ou contra o descendente, um neto, etc. Então, se o pai foi condenado criminalmente, não é automática a perda do poder familiar, exceto se for uma condenação por crime doloso, tem que ser crime doloso, o culposo não. Sujeito a pena de detenção também não, tem que ser doloso e pena de reclusão e crime contra o próprio filho. Ou a filha ou contra a mãe do filho ou da filha, ou um neto, tá? Aí perde o poder familiar. A perda ou suspensão do poder familiar, se perdeu ou foi suspenso o poder familiar, serão decretadas judicialmente. Então, a perda ou a suspensão do poder familiar serão decretados pelo juiz, sempre. Perda ou suspensão é decretado pelo Conselho Tutelar? Não, né, gente? É pelo juiz, judicialmente. Em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações do artigo 22. O artigo 22 fala: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações do artigo 22. Encerrando aqui o item direito à convivência familiar comunitária, disposições gerais. Logo mais tem o família natural, família substituto, mas eu vou fazer um vídeo só para eles, ok? Encerrando as disposições gerais da convivência familiar até o artigo 24.